O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele lá no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça o zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim... I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. E aí, família palmeirense? Beleza? O Verdão está demais, os rivais estão desesperados. A vítima do Palmeiras dessa vez foi o Bragantino fora de casa. O Palmeiras não tá pra brincadeira e segue firme na liderança isolada do campeonato. E olha só que interessante. A imprensa tendo que reconhecer a grandeza do maior campeão do Brasil. Os números do Verdão como visitante têm deixado todo mundo de queixo caído. Inclusive, grandes nomes do futebol brasileiro como Galvão Bueno, Casagrande e Falcão fizeram questão de destacar esse momento espetacular que o Palmeiras está vivendo. Eles analisaram o desempenho do time e, cara, os elogios foram muitos. E o Palmeiras é o líder, é o grande líder. E agora abriu 4 pontos. Correu o risco de estar até perder. Antes de virar contra o Bragantino, estava perdendo a primeira posição. O Flamengo não fez gol no Vasco. Em 5 minutos ele virou, né? E os próximos jogos ele tem agora o Ceará, é Copa do Brasil. Ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sport e Cristal. Na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né, de pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né, moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás, porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Não tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar a mentalidade. Então, mas do grupo, né? E do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente. Um cabeceador alto e um forte, veloz, força física, finaliza bem, que é o Roque, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar jogada. Tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Hã? As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. Isso? A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Para mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então esse momento. Perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro.
O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele lá no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça o zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes já ia no passado, Benedetti, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma e tal, no Palmeiras. Perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar. Ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, mas não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem acha, não sei o que o Hugo pensa, que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial. Né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem. E ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base. Muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato, Libertadores Brasileiro, Copa do... vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, exatamente. Já tá resolvido. Entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. E tem uma coisa também importante, tem um respaldo na direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo, o Abel. Ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga, quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que o jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não. Não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não conseguem ganhar. O momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída, uma velocidade de saída que vai ser um jogo bom para ver.